Arquivo Lacerta, Reptilianos, Parte 2. Verdade Ocultada. Tradução de Ronaldo Lasdans. Introdução. Eu mais uma vez reafirmo que o texto a seguir é a absoluta verdade e não é ficção. Foi composto de 3 gravações, que foram feitas do original em 24 de abril de 2000 com um gravador durante minha segunda entrevista com a criatura reptiliana denominada Lacerta. A pedido de Lacerta, o texto de 31 páginas do original foi corrigido e encurtado para tratar de umas perguntas e respostas. Umas perguntas existentes foram parcialmente encurtadas ou emendadas. Tentei me empreender para extrair uma mensagem com significado disto. Parte da entrevista, ou não mencionei completamente na cópia, principalmente com questões pessoais, manifestações paranormais, o sistema social da espécie reptiliana, e tecnologia alienígena e física. A razão ao mudar a data e tempo da segunda reunião foi uma possível observação e vigilância de minha pessoa depois da publicação da primeira transcrição. Embora tudo estivesse baseado no conselho de Lacerta para manter minha identidade em segredo, apenas 2 dias depois da disseminação do documento no estrangeiro, vários acontecimentos incomuns pegaram o lugar. Por favor, não pense que eu sou paranoico. No entanto, eu creio que a publicação da entrevista tem qualquer atenção oficial ou a atenção de uma organização sobre mim. Atualmente, até agora, eu normalmente considerei pessoas que creem que eles estão sendo seguidos pelo Estado para serem nada mais do que piadistas. Mas agora eu comecei a mudar minhas ideias sobre isso a partir de acontecimentos em janeiro. Começou com uma falha de meu telefone por várias horas. Quando o telefone voltou operacional novamente, houve silêncio e ecos desconhecidos e cliques e sons de zumbido quando eu realizava chamadas. Um defeito não foi, aparentemente, determinado em qualquer lugar. Durante a noite, dados importantes desapareceram do disco rígido de meu computador. O programa de teste relatou setores defeituosos estranhamente, onde havia unicamente dados que tratavam com os exemplos e material da entrevista textual completa. Estes setores defeituosos também continham material de natureza paranormal no campo de minha pesquisa. Felizmente, o material estava também armazenado em discos flexíveis. Além disso, eu descobri por puro acaso dados escondidos no índice do diretório que fica oculto. O nome que apareceu nos dados e no índice do diretório foram E72UJ. Um amigo, que é um perito em computador, não pôde fazer qualquer coisa sobre esta nomeação, e quando eu estive mais ou menos para mostrar a ele, o índice do diretório havia desaparecido. Uma noite, a porta do apartamento estava parcialmente aberta, minha TV estava ligada e eu estava absolutamente confiante nisso. Eu desliguei a TV. Uma minivan com marcações britânicas e estampado o logotipo de um supermercado largo da Europa estacionou em frente à minha casa. Eu reparei na minivan outra vez quando viajava a cerca de vários metros de distância atrás de meu carro, até quando eu visitei a cidade de 65 quilômetros longe de casa. Quando eu voltei, o carro estava no outro lado da rua mais uma vez. Eu nunca vi alguém entrar ou fora do carro. Bati a porta do veículo e nenhuma reação de qualquer espécie na janela pintada. Depois de cerca de 2 semanas, a minivan desapareceu novamente. Quando eu informei o EF pessoalmente acerca destes acontecimentos, ele me sugeriu mudar o lugar e data da reunião para assegurar nossa posição e a segurança de Lacerta. A reunião passou a ser em 27 de abril de 2000 em outro local isolado. Era inobservável de longe, como eu pude constatar. Novamente, tudo isto pode soar absurdo e paranoico, vindo de uma fantasia de um filme da ficção científica barato. No entanto, eu relato e repito novamente para assegurar ao leitor outra vez: tudo disto é a verdade pura. Creia em minhas palavras ou não creia nelas. Estas coisas têm acontecido e continuarão a acontecer, se você crê ou não. Antes que seja tarde. Nossa civilização está em perigo. Olhe cá. 3 de maio de 2000. Transcrição da entrevista. Data: 27 de abril de 2000. Comentários por Oli K.
A reunião começou como uma avaliação das perguntas e diversas opiniões qual eu tinha lido de leitores da primeira transcrição de forma anônima, distribuídas para meus amigos dignos de confiança. Algumas destas opiniões, todas juntas formam cerca de 14 páginas de papel, contêm comentários moldados por todo tipo de radicalismo religioso com uma tendência fanática para o contato amigável como uma espécie reptiliana. Algumas destas frases contêm estereótipos do tipo servos do mal. Eu não quero entrar em qualquer descrição detalhada aqui, pois eu não quero ir além ou passar algo falso e radical, contudo a realidade. Perguntas. Quando você lê estes comentários religiosos e carregados de animosidade aqui, o que faz você pensar e sentir então? Seja o relacionamento entre sua espécie e nossa realmente moldada naquele tipo de negação total? Assombra você que eu não estou completamente zangada por isso? Eu esperava completamente aquelas espécies de reações extremas. A programação à negação completa de outra espécie, especialmente a espécie reptiliana, como em seu caso é própria e profundamente embasada em cada uma de suas consciências individuais próprias. Esta antiga condição originária do dias de sua terceira criação artificial e, biologicamente falando, foi passada com o genoma de geração a geração estas informações. Identificação de minha espécie com os poderes de escuridão foi uma intenção dos Elohim, que gostaram de se ver no papel de poderes da luz, alguma coisa na qual eles mesmos representam um paradoxo, desde aquela espécie humanoide que era extremamente sensível para o sol. No caso você esperou que eu me ofendesse, eu adivinho que devo ter desapontado você parcialmente. Intenções ocultas não são realmente sua culpa, você está simplesmente seguindo, na maior parte, aquilo que você tem herdado de seus antepassados. Está de fato um tanto desapontado, mas muitos de vocês não desenvolveram uma forte consciência da pessoa individual, para esta ajudar você a vencer a condição. Como eu já disse, nós estivemos tentando contato nos últimos séculos com algumas de suas tribos humanas primitivas. Estas tribos haviam conseguido quebrar com sucesso a velha programação da criação e eles puderam nos encontrar sem tensão, ódio e rejeição total. Pelo visto, muitos de seus indivíduos civilizados modernos não estão em uma posição para pensar em si próprio, mas antes vocês serão guiados pela programação e religião, a qual também é uma manifestação daquela programação antiga e parte do plano dos Elohim. Portanto, comentários daquela espécie eu considerei como divertidos do que irritantes. Eles simplesmente confirmam em grande parte para mim minhas suposições acerca de seu modo de pensar. Portanto, vocês não são a espécie do mal como anteriormente foi comentado? Como eu supus para responder aquilo? Suas pessoas ainda pensam segundo um esquema simples e completamente inadequado de generalizações. Simplesmente por não haver absolutamente e puramente espécie mar. Existe em todo terrestre e extraterrestre, indivíduos igualmente bem e mal. É igualmente verdade para vocês admitirem as pessoas, mas não existe tal coisa como uma espécie absolutamente mar. Este conceito é realmente muito primitivo. Seu povo tem acreditado de um tempo imemorial que você deve fazer o que acredita, o que estava previsto para você crer pelos seus criadores. Toda a espécie conhecida, para o mais altamente desenvolvido, os uns, consiste em um número ótimo de consciências individuais, pelo menos uma porção da consciência ao indivíduo, mesmo que a de conectar os campos de consciência. Estes espíritos autossuficientes podem decidir livremente para eles mesmos um estilo de vida no qual é bem ou mal, segundo seus padrões humanos próprios. Depende outra vez do ponto de vista respectivo. Seu povo não está necessariamente em uma posição para julgar se os feitos de uma espécie altamente desenvolvida é bem ou mal, porque você levanta em um ponto da observação abaixo, da qual uma avaliação não é possível. Suas simples palavras bem e mal está em um exemplo de caso de uma generalização qualquer favorável à tendência. Em minha língua, há muitos conceitos aos vários tons de sentido de comportamentos individuais em comparação às normas de uma sociedade.
Igualmente para espécies extraterrestres que tendem a ações com antagonismo em direção a você, não como espécie do mal, mesmo que eles operem negativamente com respeito à sua própria raça. Eles o fazem por suas próprias razões e não consideram eles mesmos como mal. Foi estruturado o caminho de pensar mais linear e mais enfocado neles, então você também foi conduzido de forma igual. A atitude de uma espécie em direção a outras espécies existentes naturalmente depende muito pesadamente e respectivamente em seu caminho e estrutura de pensar. Cada espécie estabelece suas próprias prioridades. Para classificar aquilo como bem ou mal é realmente bastante primitivo. A sobrevivência de qualquer espécie sustenta muitas variedades, entre eles seu próprio, assim como o mais variado caso ou de ação negativo direto. Eu nem excluirei minha espécie própria neste respeito, para aí ter certas ocorrências no passado qual eu não pessoalmente dou as boas-vindas, mas acerca do qual eu também não gostaria de entrar em detalhe. Nenhuma destas ocorrências tem acontecido nos últimos 200 anos de sua escala de tempo. Mas por favor, observe o seguinte: não há absolutamente espécie bem e não há absolutamente espécie mal, porque cada um e toda a espécie sempre consistem nos indivíduos. Nas cartas que eu chequei, havia muitas vezes a pergunta, se você poderia entrar em melhor detalhe com relação à física avançada que você comentou na última vez. Muitas pessoas disseram que suas palavras não fizeram nenhum sentido. Por exemplo, como fazer os OVNIs funcionarem, como eles voam, como eles realizam as manobras que eles fazem. Eu devo explicar aquilo para as pessoas. Isso não é tão simples. Deixe-me pensar sobre isto por um minuto. Eu sempre tenho que usar palavras muito simples para você entender os princípios básicos de uma ciência mais avançada. Deixe-me tentar. Você tem que estar aberto com relação a fatos fundamentais. Primeiramente, a coisa que você deve dividir é o conceito do mundo físico, porque cada existência consiste em camadas diferentes. Deixe simplesmente dizer que o motivo consiste em matéria, a ilusão e da esfera de influência. Nota tradutor: nenhuma tradução legítima existe para esta palavra Feldrum. Feld meios raio meios espaço, quarto, extensão. Portanto, eu estou traduzindo como esfera de influência. Certas condições físicas estão associadas somente com um material real como em concreto. Outro momento e condição mais complicada estão associados somente com a esfera de influência do mundo material. Seu conceito do mundo físico está baseado sobre uma ilusão material simples. Aquela ilusão facilitou a subdivisão em 3 elementos ou condição básica da matéria. Uma quarta e muito importante condição também existe, na qual você simplesmente dá atenção para mais ou menos como você escolher. É uma adjacência na esfera de influência, o reino do plasma. Para você, a teoria para uma transformação controlada ou uma elevação da frequência da matéria e uma existência estável desta quarta condição do conjunto da matéria não é muito comum, ou existe em um nível muito primitivo. Como em A parte, há simplesmente 5 estados da matéria, mas o estado de informe plasma realmente seria ir longe demais e isto somente servirá para confundir você. Além disso, não é necessário para uma compreensão da teoria básica. Está relacionado com fenômenos diversos no qual você caracterizaria como paranormal. Agora, volte aos elementos essenciais. Plasma agora. Com plasma eu não quero dizer apenas gás, gente. O conceito está geralmente generalizado por sua espécie, mas eu quero dizer um conjunto superior da condição da matéria. O estado da questão do plasma é uma forma especial de matéria que está no meio de sua existência real e a esfera de influência, e uma perda completa de massa e pura adição de energia, de forma que nem sempre a matéria está empurrada ou empurrando. Nota: não estou explicando o uso dado à palavra empurrou, empurrado como uso neste contexto. Sua suposição é como a minha. O quarto estado da matéria é muito importante, com certeza, nas quais condições físicas podem ser usadas, como por exemplo, para como eu devo explicar isso para você, gera antigravidade.
Este é um uso humano um tanto incorreto da palavra e não está realmente correto, mas você deve entender melhorar desta forma. Essencialmente, no mundo de física real, não há nenhuma força bipolar, mas prefiro apenas depender do comportamento reflexivo do observador um tanto simples, grande unificação de força em níveis diferentes. Com antigravidade ou o deslocamento de características do gravitacional nos níveis, pode-se, por exemplo, causar aparentemente a levitação de materiais sólidos. Este método é o empregado em parte por nós e por extraterrestres, assim como nos meios de propulsão para seus OVNIs. Seu povo está se movendo em um nível realmente primitivo em direção a um princípio parecido por projetos secretos de suas forças armadas, mas acredito que vocês mais ou menos roubaram a tecnologia, e foi antigamente passado falsamente a vocês intencionalmente pelos extraterrestres. Vocês carecem da compreensão física real. Como resultado, vocês tiveram de lutar contra problemas de instabilidade e radiação em seus OVNIs. Segundo minhas informações, tiveram um número de mortes de 2 pessoas por causa de radiação intensa e distúrbio do campo. Você não concorda que isto também é um exemplo do negócio considerado na pergunta de bem e mal? Seu povo joga com forças desconhecidas e assim aceitam a morte de colegas de sua própria espécie. Para eles estão morrendo por uma ótima causa, ao avanço de sua tecnologia. Como resultado está sendo posto novamente a propósito da guerra, e para perseguições negativas. Agora, pode-se ter o benefício da dúvida, muito poucos de tua espécie têm qualquer conhecimento sobre estes projetos alienígenas, os quais são, com suas palavras, altamente secretos. Foi dito para você esse ordinal superior ou um número na posição da matéria básica, o simples elevar da condição, mas está somente parcialmente corrigindo. Se você não puder driblar estes poderes, então você estará em melhor situação se não tentar. Mas sua espécie tem sempre que ser ignorante e tem tentado desde tempos imemoriais brincar com forças na qual vocês nem entendem. Por que isso mudaria agora? Você lembra daquele negócio de fusão do cobre? Por meio da flutuação no ângulo correto com a radiação induzindo campo, o cobre é fundido com outros elementos. A ilusão da matéria está fundida, os campos na esfera da influência sobrepõem um ao outro, mas a força principal será refletida por aquele processo e assume um caráter de quase bipolar. A conexão resultante e o campo, portanto, não estão estáveis na condição normal da matéria e impróprio para tarefas. Como resultado, o espectro do campo inteiro está mudado para uma condição de plasma superior, pelo qual o espectro vem junto com esta dura mudança ao polo do lado oposto. A palavra não está correta, a força do campo e é semelhante com uma mudança gravitacional. Estas mudanças causam uma inclinação da força repulsora do quase bipolar, qual agora fluxos não ao longo do interior do campo de força, mas em parte flui ao exterior do campo. O resultado é um interestratificado campo reflexivo que é muito difícil para modular dentro de limites técnicos em relação às suas características próprias. Isto pode também cumprir uma multiplicidade de tarefas, como exemplo, causando massivos objetos voadores para serem levitados e manobrados. Isto pode também exercer uma função camuflar na área de radiação eletromagnética, assim como manipular sequências temporais de eventos, na verdade somente para a extensão muito limitada, e outras coisas também. Você está familiarizado com seu efeito túnel de quantum? Até a amplitude equalizada entre matéria autêntica pode ser alcançada com aquelas espécies de campos se a frequência e a distância do plano do campo forem altas o suficiente. Infelizmente, as coisas que eu tenho explicado a você em tuas palavras têm saída para ser um tanto primitivo. Eu estou com medo. Isto soa um tanto desconhecido e certamente impossível para tua compreensão, mas talvez esta explicação simples pode ser de um uso a você em parte para você entender. Mas então outra vez, talvez não. Está aí uma substituição científica para poderes paranormais. Quanto a exemplo de teus poderes de pensamento,
Sim. Para eu explicar, se tem que reconhecer a realidade física da esfera de influência Fieldra 1. Eu tentarei fazer isto. Espere apenas um segundo. Você terá de separar você mesmo mentalmente a ilusão daquilo que você vê e a verdadeira natureza do universo. E, na melhor das hipóteses, a superfície de um lado. Imagine você mesmo toda aquela questão aqui, você, esta mesa, este lápis, este dispositivo técnico, este papel, não existe realmente, porém isso é apenas o resultado de uma oscilação do campo e uma concentração de energia. Toda a matéria que você vê, toda criatura, todo planeta e estrela neste universo, tem uma informação-energia equivalente na esfera de influência que está localizado em um campo, de nível geral de coisas. Agora, não há somente um nível, porém vários. Na última vez, eu mencionei uma espécie altamente desenvolvida que tem a capacidade de mudar de nível, que é alguma coisa completamente diferente da simples mudança de bolha para bolhas, são como parte de cada um e todo nível. Você entende? Dimensões, como você as chama, é uma parte de uma bolha solitária. Bolha ou espuma universal é uma parte de um nível, e níveis são camadas na esfera de influência. Momento e esfera de influência, representação na capacidade de tamanho físico único, é essencialmente interminável. Está composto de inumeráveis informações, níveis de energia e níveis gerais. Há uma esfera de níveis nulos de não influência. Tudo é o mesmo, mas eles estão separados por meio de suas condições de energia. Eu acredito que eu estou desconcertando você agora. Eu penso que eu devesse parar com esta explicação. Não, por favor, continue. Como o real poder paranormal surge? Posso, então. Deixe tentar alguma coisa simples. Outra vez, isto não corrige completamente, mas deixe começar desta maneira. Matéria tangível neste lado está refletida na esfera de influência Fieldra 1 como um campo com camadas distintas. Estas camadas contêm as informações, como um exemplo, acerca da estrutura simples de matéria ou a frequência da cadeia, mas também estão armazenadas as informações da base do desenvolvimento de questão. Você está familiarizado com o conceito humano de campos morfogenéticos? Uma parte da camada poderia ser designada como tal. Agora há outra camada intermediária móvel para a qual você infelizmente não tem nenhum conceito humano, uma vez que a teoria não é comum no pensamento humano. Deixe-me chamar isto de paracamada. Para esta camada é a principal responsável por tudo o qual você chama de PSI, e paranormal, a qual está fora dos limites de sua ciência primitiva. Esta fábula paracamada está entre as camadas do material e da camada morfogenética do campo na esfera de influência. Está ativamente integrada com ambos. Teu corpo, por exemplo, está refletido como um campo na esfera de influência Fieldra 1. Isso não quer dizer que você não existe aqui, carne, sangue, ossos, na forma de cadeia material ou átomo, mas não somente isso. Existência é sempre uma dualidade. Umas camadas do campo contêm informações simples acerca da matéria sólida de teu corpo e sua frequência, outras camadas contêm informações sobre seu espírito, tua consciência ou, falando de um ponto de vista religioso do ser humano, tua alma. Conhecimento ou consciência neste caso é uma matriz da energia simples, dividida em camadas diferentes de teu campo na esfera de influência, nada mais, nada menos. A autêntica consciência pode existir também aqui no lado da matéria, mas somente na forma de plasma destino, a quinta forma da matéria. Com o conhecimento físico necessário e a tecnologia correspondente, a matriz de consciência / conhecimento, ou a alma, também pode ser separada de seu campo de descanso. Pode-se, apesar de sua remoção, continuar a existir em uma maneira autossuficiente para uma quantidade certa de tempo. Há estranhamente o nome oculto de roubo de alma. Sobretudo, porém, nós estamos falando sobre a ciência aqui, não sobre mágica ou forças escuras. O roubo de alma foi mencionado por um radical. Comentários com motivação religiosa com relação à espécie reptiliana.
Mas voltando para sua pergunta, criaturas com mais poder mental podem ter uma influência direta na paracamada por meio de seus campos de consciência/conhecimento. Agora esta camada não se limita somente ao indivíduo, mas um tanto como parte de um campo de informação geral, você poderia chamar em um sentido prosaico a alma comunitária. Aquilo está relacionado com toda a matéria animada, inanimada e toda a consciência que existe neste nível principal. A causa biológica para estas habilidades mentais no lado da matéria, a propósito, na glândula pituitária, a qual está sempre na posição para gerar as frequências para controlar ativamente a esfera de influência Fieldra 1. Portanto, seu povo poderia teoricamente fazer. No entanto, vocês estão solidamente obstruídos nestas coisas. Como eu tenho dito, paracamada pode interagir com mente assim como com matéria. Por exemplo, se eu decido usar meus poderes mentais mais uma vez para mover o lápis, então, simplesmente digo, eu imagino em minha mente como minha consciência/conhecimento amplia/amplifica a si mesma na matéria, na forma de plasma destino ao lápis. Na esfera de influência isto causa simultaneamente uma ordem automática da camada consciência/conhecimento para a camada para interagir com a camada matéria do lápis. Desde que a paracamada não esteja reduzida ao corpo, não é problema que o lápis permaneça ali, para eu poder infalivelmente o alcançar, até sem mover meu corpo físico. Plasma destino deste lado, paracamada do outro. Eu tenho controle sobre o lápis e a interação traz o campo matéria do lápis ao ponto onde isto muda na maneira em que se move, por exemplo. Eu certifico que o lápis acima mencionado subiu bruscamente num momento, pulando ao ar para uma altura de 20 centímetros e então retroceder à superfície da mesa. O som é claramente ouvido na fita da gravação. Ninguém visivelmente tocou o lápis. É fascinante. Quais espécies de atividades paranormais se podem gerar com isso? Todas espécies. Tudo isso que você chama paranormal. Como eu disse, esta camada especial da mente na esfera de influência Fieldra 1 no meio da camada de informações morfogenética e a camada material podem interagir com respeito a ambos lados. Ou seja, pode ser interagido com matéria sólida, assim como com mente ou informações mentais. Com isto nós podemos abranger tudo que está geralmente designando como telecinese e telepatia. A conexão-absorção como outra consciência/conhecimento é geralmente separada no procedimento com simples influência na matéria, desde diferentes consciência/conhecimento trabalham os campos com diferentes oscilações. Uma consciência/conhecimento que envia uma consciência/conhecimento que primeiro escuta deve adaptar a si mesma exatamente a outra mente, depois qualquer acesso é possível. Muitas espécies também têm chances para obstruir o acesso externo, porém seus povos não o têm. O seguinte é geralmente válido: o paranormal dá habilidades fortes de uma espécie, simplesmente adapte acesso ao fraco. Nossas habilidades próprias não são assim poderosamente desenvolvidas. Portanto, primeiro nós devemos aprender especificamente como influenciar a mente estrangeira para usar nossa imitação, por exemplo, onde imitação é realmente simples em suas mentes, devido ao implante do interruptor de liga/desliga. Algumas destas habilidades são também parcialmente herdadas. Mãe e criança de minha espécie, como exemplo, estão exatamente conectadas durante os primeiros meses de vida, parcialmente também no interior do ovo na pretendente a ser mãe, e comunicam-se telepaticamente. Para influir no seu povo, nós precisamos de uma certa quantidade de tempo de prática, apesar de sua estrutura simples. Portanto, está proibido, por exemplo, para adultos de minha espécie antes do tempo de instrução vir à superfície da Terra. Aquele termo é sinônimo, entre outras coisas, com total força física. No caso de não desenvolver completamente as habilidades, o perigo do descobrimento por você seria muito grande.
A propósito, há naturalmente numerosos ensinamentos secretos sobre a real possibilidade que podemos dar a estas habilidades, mas eu realmente não sei exatamente qualquer coisa sobre isto. Nenhuma mente estrangeira deveria ser influenciada, então há alguns passos geralmente válidos, na qual são colocados em prática por outra espécie extraterrestre. Antes de mais nada, a oscilação alienígena deve ser sentida. Alguma coisa geralmente é feita automaticamente pelo cérebro, e para um campo oscilação, para muitos as ondas quase elétrico do cérebro aqui no espaço normal em qual mora o material. Isso não é especialmente difícil. Depois disso, simplesmente testa para outra consciência/conhecimento na mente com uma manifestação de plasma envio, a esfera de influência Feldron reage e a conexão está aí. Agora se pode ler informações do primeiro e gravar as informações desejadas ao segundo no local correto. Você me perguntou na última vez se seu povo tem a oportunidade para se proteger contra esta influência, e eu digo a você que somente acordado e mentalmente concentrado tem-se qualquer tipo de chance de resistir a isto. Neste estado de espírito as oscilações mudam muito bruscamente e o acesso fica complicado, mais exatamente, pode vir como um coice doloroso. Quando você fecha seus olhos, então o campo torna-se flexível e o acesso estrangeiro está para a mente imediatamente possível e sem restrição. Em termos suas chances contra uma espécie mais altamente desenvolvida, você não tem nenhuma. Eles podem ajustar as oscilações mais rapidamente do que você pode mudar. Eu poderia até demonstrar em você mesmo, mas você ficou realmente horrorizado e confuso na última vez, assim nós apenas deixaremos em uma explicação. Esta explicação presumivelmente soa para você como, você sabe, algo esotérico ou de ciências ocultas ou mágica. A razão para isso simplesmente está na carência em você compreender o básico para ver as razões por trás. Todo fenômeno paranormal tem uma origem puramente científica. Nenhum destes tem qualquer coisa com poderes sobrenaturais. Nós crescemos com este conhecimento gentil, nós sabemos como se faz uso destes poderes, e de onde eles vêm. Nós conhecemos teoria e prática. Vocês não. Portanto, você realmente não entende o que acontece em seu mundo, você vê um lado único da existência, não o outro. Eu quero dizer aqui que ambos são físicos. Todo paranormal é dualístico, e existe no espaço que habita a matéria, assim como na esfera de influência Feldron. Para ser explicativa isto pode somente ser explicado pela aceitação do último, porque a esfera de influência Feldron é base. Eu agradeceria se colocássemos um fim às perguntas científicas, desde que você realmente não tenha entendido eles de qualquer modo. Nós estamos desperdiçando mais ou menos o tempo sobre isto. Apenas uma última questão. Em nossa primeira reunião em dezembro, você conseguiu ser bastante clara sobre você não querer discutir assunto científico e assuntos paranormais. Por que a abertura agora? A última vez eu vi realmente que não havia necessidade em sobrecarregar com fatos daquela espécie, e agora você está evidentemente sobrecarregado. Portanto, eu preferi mencionar somente tópicos e um sentido periférico. Pelo visto, no entanto, algum de meus desempenhos hoje tem feito você pensar sobre seu mundo, alguma coisa não pode ser de todo mal. E a propósito, seus cientistas humanos consideram a respeito de meus comentários como ilusórios. Assim eu não vejo grande perigo em espalhar estas informações amplamente. Ninguém dará muita atenção a isto. A propósito, as palavras das pessoas me caracterizaram como uma criatura do mal. Tem suas bases na opinião em poder oculto e magia, então tais coisas não existem. Não existe nenhuma mágica, somente ciência altamente desenvolvida, e tudo isso você etiqueta como mágica é somente uma parte da ciência. Vocês somente compreenderão aquilo quando vocês derem um passo adiante em seu desenvolvimento. Minha sinceridade sobre isto termina aqui. Faça outras perguntas, por favor. Bem, fale sobre os OVNIs.
Você pode explicar a mim como nossos governos tomaram posse de material de OVNIs ao ponto que deles poderem começar seus próprios projetos? Isto tem algo a ver com o incidente Roswell? Sim, mas aquele incidente não foi o primeiro. Eu não sou nenhuma historiadora, eu sou apenas estudante de seu comportamento atual, assim meu conhecimento sobre daqueles acontecimentos em sua história não é presumivelmente muito extenso. Eu tentarei explicar a você que o que eu sei daquelas coisas que aconteceram naquela época. Deixe-me pensar sobre isto por um segundo. Nos anos de 1946 até 1953, em sua escala de tempo, existiam 5 casos onde naves extraterrestres bateram a superfície da Terra. Nesse acidente, no qual vocês chamam incidente Roswell, não havia somente uma nave extraterrestre envolvida, mas 2 delas acidentaram-se e depois um choque em partes diferentes da Terra no oeste, onde vocês chamam Estados Unidos. Você tem que saber que as naves desta espécie em específico podem permanecer levitando no ar por um período específico de tempo, mesmo que eles estejam danificados, que é explicado pela diferença espacial em seus locais de queda. Não foi de fato o primeiro acidente, mas por ordem o segundo e o terceiro. Outra nave bateu em 1946, mas ficou totalmente destruída depois de usada. Primeiramente, antes da explicação, isto certamente soa ridículo para você, como naves extraterrestres altamente desenvolvidas simplesmente batem isso em um curto espaço de tempo relativamente curto. A explicação para isso é da mesma forma mais do que estranho, mas está correta. Não é mentira em naves que se autodirigem, mas melhor dizendo, na direção do campo de seu planeta. Estas espécies que nós estamos tratando, e foi sempre neste período que esta espécie usou um disco de forma habilidosa, usa um sistema que correu segundo o princípio da propulsão de fusão da normalidade, para ser certo, mas um destes naquele tempo empregava um mais do que incomum método para alinhamento de campo. Este método teve várias vantagens, mas também desvantagens. O campo repelindo deve muito claramente estar situado no ângulo absolutamente correto à superfície da Terra. Esta espécie usou uma tecnologia de alinhamento em suas naves, com o qual o campo trancou com todos os pontos locais do campo magnético da Terra. Agora, naquele tempo, esta espécie tinha apenas chegado à Terra e seu ponto de origem situado em um planeta com um campo magnético mais estável, para o qual eles haviam desenvolvido e alinhado suas direções. O campo magnético da Terra não é realmente estável. Está sujeito a variações cíclicas, e isto forma campos rodamoinhos sob condições desfavoráveis. Quando uma nave com um destes tipos de direção entra em um dos campos flutuantes ou em um rodamoinho fica forte demais, então para um curto tempo a repulsão do campo de repulsão pode não alinhar a si mesmo corretamente e a nave move-se descontrolado em seu voo. A direção é operada corretamente, e certamente, mas as flutuações no campo em todas as direções e por causa disso, a nave pode bater. No caso de 1947, qual você mencionou, minha compreensão nisto é que uma das naves pega uma flutuação, seu campo vinculou para cima sem querer, com isso o líder do esquadrão, e colidiu com outra nave, pelo qual que ambos ficaram severamente danificados. A causa flutuação magnética naquele tempo foi provavelmente uma perturbação elétrica ocasionada por um acontecimento meteorológico. Ambas as naves bateram como resultado. Uma destas caiu próximo ao local da colisão, o outro a 100 de seus quilômetros ou distante assim. Todos os ocupantes morreram no impacto. A fina estrutura do casco daquela espécie de disco que esteve aqui, e por si só não muito estável, a partir daqueles discos, não tem sido enviados ao desastre, assim como para voo em um campo onde as forças exteriores trabalham. Agora, suas forças armadas colecionavam os pedaços individuais a princípio até eles descobrirem as naves com as criaturas mortas a bordo. Imediatamente, eles classificaram tudo como altamente secreto e trouxeram para suas bases militares para analisarem as naves.
As forças secretas pegaram a tecnologia alienígena para mais tarde usarem contra o mal, inimigo daquele país. Assim como é primitivo é ridículo. Eu creio e lembro, eu não posso especificar exatamente sua data, que foi provavelmente entre 1949 e 1952. Houve um terrível acidente durante uma pesquisa feita em um dos naufrágios. Segundo o que eu ouvi, que membros de minha espécie foram contar para membros daquele governo, resultou em uma ativação involuntária de peças da nave na condição de desproteção. Como resultado, para um período muito curto de tempo, como eu expresso isso, foi uma mudança desenfreada do meio ambiente para uma condição de análogo plasma, o qual na outra mão, foi verdadeiramente um acidente muito infeliz, causado uma mudança do campo para um pulso magnético de imenso poder. Você tem qualquer ideia de que tipo de efeito uma sacudida de magnético plasma tem, quando entra em contato com um organismo? Não, como você saberia aquilo? Obviamente que não. Distúrbio na estrutura do campo e retorno bioelétrico. Imagine, se você, um corpo humano engolfou em chamas por 3 ou 4 de teus dias. Essas chamas pelo visto não saem, e elas queimam o corpo, reduzindo até os últimos componentes. Bem, então você tem uma aproximada impressão de que aconteceu. Eu penso que aqueles 20 ou 30 cientistas seus, foram mortos naquele laboratório. 2 acidentes adicionais ocorreram em 1950 e 1953 na área de captação da água do continente americano. Aquelas naves puderam ser recuperadas dos acidentes relativamente intactas. O de 1953, como eu lembro, até teve um núcleo intacto. Foi para dizer aquele dispositivo que você viu pela primeira vez que você tinha entendido todo o conceito completamente errado. E isso que você teve de reconstruir isto completamente incorretamente. Até hoje você ainda não o tem corretamente. Esta espécie, qual construiu as naves no primeiro local, uma espécie na qual eu, a propósito, enumero entre aqueles que são inimigos na sua direção, foi naturalmente preocupante acerca da investigação que eles fizeram de sua tecnologia por tua própria espécie. Eles não quiseram, no entanto, apontarem antes do tempo, para começar um conflito direto com você, e assim eles escolheram o caminho diplomático e entraram em contato com o governo durante seus anos de 1960. Naturalmente, eles não divulgaram as razões reais para estarem aqui, cobre, hidrogênio, ar, mas um tanto eles fingiram ser pesquisadores curiosos e ofereceram para exibição, pessoas e o princípio de funcionamento da nave pelo qual eles iriam esperar em troca alguns favores. Simplórios como vocês são, vocês acreditaram nisto e foram enganados. Vocês deram a eles matérias-primas, vocês deram a eles locais seguros para suas bases, vocês deram a eles acesso para a maioria dos seus dados secretos da defesa, vocês deram a eles acesso para teu DNA e muito mais, e tudo apenas para apagar sua cobiça de poder e informações. As espécies aliens rapidamente repararam nisso de que eles estavam tratando com criaturas simplórias, e eles deram a vocês falsas e inferiores informações acerca de sua tecnologia para que eles recebessem muito mais colaboração além do que fazer gentileza para vocês. Por exemplo, eles lhe deram informações que as naves podem ser construídas somente com elementos instáveis de um grau de ordem superior, mas eles retiveram as informações que o campo dirigido pode ser construído para trabalhar com várias modificações também com elementos estáveis de um número periódico menor, e geralmente, é o caminho que é feito. Por estas meias-verdades, eles fizeram vocês dependentes na alta sintetização de numerados elementos, e assim renovaram com sua própria tecnologia. Seus indícios à construção de teus OVNIs estavam planejados no caminho para a solução de velhos problemas, causando o surgimento simultâneo de novos problemas. Eles nunca lhe disseram a verdade completa, mas sempre construíram repetidas vezes, apegando-se em mentiras, no qual mais tarde leva a problemas, e vocês ficam dependentes.
Nos últimos de seus anos 1970 e de seus recentes anos 1980, isto finalmente culminou em vários acontecimentos entre a espécie alienígena e aquele governo humano. Eu não quero entrar em detalhes aqui, uma vez que há muita coisa igual, eu não estou exatamente certa. Há todo tipo de contexto com algo novo, ou melhor dizendo, os velhos problemas técnicos com suas naves construídas por suas próprias pessoas cujas camuflagens e direção fracassaram parcialmente em algumas funções em testes de voos em área aberta. Por causa disso, o trabalho de sigilo estava ameaçado. Suas forças armadas e seus políticos lentamente, muito lentamente, chegaram à conclusão depois de mais de quase 20 anos disto que eles foram enganados por aquela espécie alienígena. Numerosas improbidades se excederam os limites dos tratados por ambos os lados, finalmente conduziram para uma discussão entre vocês e os extraterrestres, a qual terminou na decolagem de 3 objetos alienígenas por uma arma especial, como vocês dizem isto. EMP pulso eletromagnético e uma escaramuça com os militares em suas instalações subterrâneas. Como consequência destes ataques, a espécie alienígena no final tirou todo o contato com vocês e ficaram muito insatisfeitos que se zangaram com vocês. Portanto, eu conto estes envolvimentos extraterrestres entre os 3 grupos que enviam hostilidade a vocês, e enquanto os outros 2 estão mais ocupados com seus próprios negócios, entre eles alterna-se uma guerra fria pelo domínio em seu planeta, seus velhos amigos e sócios estão preparando para finalmente se autoabastecerem com a dominação total e absoluta da matéria-prima e DNA humano. Neste momento é provavelmente verdade isso, mas falta a eles alguma possibilidade técnica e a grande quantidade de forças a qual eles necessitam para alcançar suas metas diretamente. Apesar disso, nós estamos contando com ações negativas sutis, possivelmente junto a mais uma substituição da espécie, contra vocês nos próximos anos ou década. A outra espécie extraterrestre não empreenderá nada contra estas ações de guerra? Especificamente, podemos ser na Terra algo mais, para a espécie mais altamente desenvolvida? Você está errado aí. Especificamente, para a espécie mais altamente desenvolvida, há simplesmente o mínimo interesse em seu destino. Vocês são animais para eles. Animais em um laboratório muito grande. Indiferentemente, uma intervenção alienígena em seu planeta iria perturbar seus projetos, mas eu não penso que eles aceitariam uma confrontação com outra espécie para isto. Muitos deles poderiam procurar outros planetas para pesquisar eles mesmos, ou eles poderiam estudar por cima de uma distância grande seu comportamento e sua consciência/conhecimento, uma vez que situações de crise poderiam ser uma atração para seus estudos. Quando uma pessoa olha para um formigueiro, e outra pessoa vem por cima e pisa no formigueiro, o que você faz? Você continua seu caminho, ou você procura por outro formigueiro, ou você observa as formigas em sua condição de crise. Mas um de vocês iria, embora ele fosse maior e mais poderoso do que o que pisou no formigueiro no primeiro lugar, defender as formigas sem sentidos? Não. Você deve imaginar por você mesmo o ponto de vista das criaturas mais altamente avançadas. Vocês são as formigas. Não espere qualquer ajuda deles. Naturalmente nós também pediremos a ajuda quando se tornar claro que seus velhos sócios avançarem em vocês. Uns membros daquele governo humano estão completamente conscientes de nossa existência, também parcialmente devido a aquelas velhas bases religiosas. Por exemplo, há uma gigantesca construção parcialmente subterrânea na capital, a qual está totalmente dedicada para a minha espécie, e isso também tem um acesso direto para um elevador-tronco e para um sistema subterrâneo. Nestas construções parciais ocorreram reuniões realizadas entre nós e seres humanos. Nós temos passado informações a vocês nos últimos anos. Segundo o que eu sei, nós nos manteremos distantes do conflito que vocês terão.
Vocês devem aprender a resolver seus próprios problemas vocês mesmos, ou para tornarem-se inteligentes o suficiente para nunca criarem aqueles tipos de situações. O que virá, e quem possivelmente se colocará em teu lado, apenas o tempo dirá. Eu realmente não quero fazer indicações sobre isso. Eu tenho aqui 5 fotos de OVNIs diferentes. Que tipo de alegação mostram estes OVNIs? Você pode pegar um e olhar as imagens e me dizer em qual deles pode ter vida extraterrestre real. Eu posso tentar. Você faz muitas perguntas para mim hoje, então eu não posso responder inequivocamente. Não subestime meu conhecimento, eu sou perito em tecnologia alienígena e não na construção de transporte extraterrestre. Para ser sincera, há principalmente alguns detalhes técnicos e peculiaridades sobre autêntico OVNI, com alguma ajuda posso facilmente diferenciar eles de fenômenos naturais ou falsificação humana. Vocês falsificam às vezes imitando naves autênticas. Portanto, não é assim tão simples para identificar com absoluta certeza um objeto. Eu tentarei. Mostre-me as fotos. Ela considerou as figuras respectivamente por somente alguns segundos e então tirou as fotos 1, 3 e 5. Estes 3 quadros aqui contêm falsificação óbvia ou identificação errônea. Em uma figura, isto certamente parece para mim que uma nave real de uma espécie alienígena estava adaptada para um modelo pequeno aqui. Faltam importantes características nas quais está combinando com o campo tecnicamente e fisicamente associado. Geralmente falando, uma figura toda é mais uma falsificação, claro, o contorno e a cor são, porque uma nave levitando é geralmente escondida na condição campo desviado, que sempre altera a cor ou as formas segundo o alinhamento. Isto pode talvez soar estranho, mas fotos obscura e o espectro alterado é às vezes para ser interpretada como uma indicação para uma possível autenticidade. A propósito, este objeto está flutuando acima da água. Se foi uma nave autêntica, nós devemos ver em todo caso qualquer um ou outro recipiente ou ampliação na superfície. Desde a superfície é simplesmente, isto evidentemente não é uma nave autêntica. Em minha opinião, nenhum destas 3 figuras mostra objetos autênticos em voo ou OVNI. Aqui nesta figura eu vejo, sobretudo não artificial, o objeto em voo. Parece muito mais para tratar tão somente um simples reflexo da luz em suas câmeras ópticas. Você realmente deve ser inteligente o suficiente não para cair em uma atrapalhada deste tipo. Quando teu grande público persegue falsificação e fraude a tempo, então eles presumivelmente descobrirão tarde demais o que está realmente indo na frente deles em sua atmosfera. Este parece ser autêntico, pelo menos expõe as características necessárias. Eu vou atribuir em princípio olhando de relance para uma espécie alienígena que tem visitado seu planeta pelos últimos 35 anos ou assim. O objeto é mesmo metálico e disco-obra, certamente está distorcido em forma e cor por meio de um efeito de campo. Estes 4 processos brancos e muito longos na parte inferior da nave por si só retratam um tipo de luz de gravitação de quase manipulação, e o campo de força universal está sendo mudado na direção de uma gravidade simulada. Realmente, não é uma luz autêntica, pois quase nunca você vê iluminação em OVNI, mas uma carga especialmente forte do campo que manifesta-se no espaço que habita a matéria como uma quase-luz. A razão da ativação deste sistema de alta energia especial em uma atmosfera está não completamente claro para mim. É possível isso ser uma espécie de investigação ou de influência no meio ambiente. Em todo caso, é terrivelmente descuido dessa espécie para permitir que esta tecnologia seja fotografada por seres humanos. Bem, eu acho que muitos de vocês não entendem claramente isso, e aquilo que não diz nada sobre qualquer coisa acerca disto, ao grande público. Este é de fato um objeto voador autêntico. É de fato extraterrestre. Objetos triangulares em voo não são simplesmente usados por espécies alienígenas, ou não desta forma, pelo menos.
Aquela forma aerodinâmica é um conceito humano. Este é um de teus projetos militares secretos que vocês constroem com a ajuda de tecnologia alienígena imatura, tecnologia que estava sendo entregue para você pelos extraterrestres durante os anos de 1960 e de 1970. Geralmente, a forma do casco para uma nave extraterrestre autêntica é de nenhuma consequência. Para dentro do seu próprio campo, não há forças exteriores que têm qualquer efeito aí. Em geral, as naves têm uma forma exterior redonda e elas são construídas sem ângulos retos, sendo um disco ou um cilindro. Assim o campo pode fluir mais facilmente. Seus projetos decretam junto com o campo dirigido alienígena, no que também são um sistema a jato convencional. Portanto, eles são sempre triangulares e construídos assim aerodinamizando-os para serem navegáveis com este princípio de propulsão primitiva. No exemplo aqui a nave move-se totalmente sobre seu campo autêntico campo dirigido. Você vê a deformação e a quase luz nos cilindros rotativos. É uma indicação inconfundível à autenticidade da foto. Mas por que, você poderia perguntar, há 4 cilindros? É incomum, igualmente os intervalos parecem estar incorretos. O colorido é muito escuro e a deformação óptica interior é muito evidente. Presumivelmente uma reconstrução do sistema por seus cientistas do original. Desde que a espécie alienígena não deu mais informações a vocês desde o desacordo, eles estão reconstruindo os sistemas singelamente construídos sem realmente poder entender que tipo de coisa perigosa eles estão fazendo. Aquelas construções não trazem um sistema melhor, apenas mais instável. Ambos dos cilindros para frente estão fechados demais para um ao outro. Eles sem dúvida fluirão um para o outro. A cor me mostra uma radiação residual poderosa. Foi provavelmente um caso em que elementos altos foram usados outra vez, como é costumeiro ao mudar. Está em todo caso muito perigoso para estar desprotegido na vizinhança do campo. A pessoa que tirou a foto se expôs a qualquer espécie de radiação e queimou-se seriamente? Eu não sei. De onde vêm estes OVNIs militares? Dos Estados Unidos. Sim. Eu penso geralmente que é verdade. Do continente ocidental. Por que então eles voam por cima de áreas altamente povoadas da Europa? Esta foto vem da Bélgica. Isso não faz sentido algum. Você pode explicar? Porque somente eu posso explicar feitos humanos desconhecidos. É possível que seja um teste de longa distância ou teste com os sistemas da camuflagem eletromagnéticas. O velho inimigo da nação americana está neste lado do mundo, assim porque não deveriam eles testar aqui? Em casa, eles têm tempo suficiente para terem aquelas naves cruzando de cá para lá. Talvez eles tenham chamado muita atenção aí. Com um daqueles tipos de estruturas instáveis de campo, como sua foto indica, eu consideraria um tanto improvável que aquela nave seja capaz de realizar um voo sobre todo o oceano. É possível haver um teste situado aqui em seu continente. Infelizmente, eu não sei qualquer coisa acerca disto. Muitos leitores da primeira parte passaram a perguntar como ocorreu seu primeiro contato com a EF. Eu já sei a história pelas suas narrativas, mas você poderia repetir aqui mais uma vez para este novo volume, e para a nova transcrição. Naturalmente. Agora, a história começou há cerca de 2 de teus anos atrás aqui na Suécia. Eu tive forte interesse em tua espécie e teu comportamento desde minha juventude. Eu já havia estudado sua literatura naquele tempo, na medida do possível. Naturalmente, não é fácil em minha terra possuir coisas humanas, mas uma vez que meu grupo ou membro familiar possui uma posição superior na ordem, eu pude colher algum material juntamente, e às vezes para falar com outros de minha espécie que já estiveram em contato com vocês. Eu tive realmente muita curiosidade sobre sua espécie e logo que eu tive permissão para vir à superfície, eu tentei obter mais informações imediatamente.
Sobretudo, foi expressamente proibido para mim começar um contato direto com seres humanos, por causa de minha posição naquele tempo. Nisso não existia necessidade para fazer assim. Foi em seu ano 1998, quando eu estive em meu acesso, mais ao norte daqui, nas florestas remotas na vizinhança da entrada para meu mundo, e estava procurando por espécimes biológicas, no qual nós usamos para verificar a poluição ambiental e destruição de sua flora e fauna estatisticamente por tua espécie própria. Naquele tempo, eu estava pronta para retornar a caminho da entrada. Nós podemos nos orientar mais facilmente. A propósito, lembre-se que nós sentimos o campo magnético da Terra, e já nas vizinhanças do Grande Lago, quando muito para minha surpresa, eu vinha cruzar com uma cabana de madeira. Nesta cabana eu sentia consciência/conhecimento de um ser humano. Foi o EF. Na verdade, eu não tive permissão para contato com outra espécie, mas pela mesma razão eu manifestei colocar minha capacidade de imitação com bastante sucesso antes disso, sempre com grandes grupos humanos. Eu nunca topei com um ser humano quando eu estive só. Agora, deixe chamar de curiosidade primitiva. Eu procurei conversar com a pessoa nesta cabana e assim eu bati a porta. EF abriu a porta e nós tivemos uma conversa interessante. Sua língua não era familiar para mim naquele tempo, mas não foi tão difícil para aprender uma nova língua quando posso ler informações na consciência/conhecimento do indivíduo oposto. Eu simplesmente disse que eu vim de um país estrangeiro no leste. Naturalmente, no tempo, ele não reconheceu realmente quem eu era. Ele ficou totalmente convencido que ele estava falando com uma criatura de sua espécie própria, embora fosse simplesmente e unicamente uma imagem de imitação. Uma vez que minha tarefa de qualquer modo teve como meta uma investigação deste terreno que estavam durando vários dias, eu o visitei neste pequeno intervalo de 3 tempos como uma pessoa humana. A princípio nós falamos principalmente realmente sobre coisas vulgares. Mais tarde nós chegamos aos tópicos religioso e físico. Ele parecia estar impressionado por meu conhecimento, e eu estive igualmente impressionada com seus pensamentos claros, e ele, para um ser humano, expôs completamente sua estrutura pessoal e suas próprias opiniões. Vocês realmente gostam de colocarem-se completamente acima da opinião pública ou de sua condição, por exemplo, espécie reptiliana é o mal e coisas deste tipo. Eu guiei a conversação nesta direção, e EF disse alguma coisa sobre ele crer em espécies alienígenas, e isso eles não tiveram que necessariamente ser o mal, mas talvez somente diferente de que sua espécie é. Agradou a mim. Naquela conjuntura de tempo, naturalmente, eu não podia falar concretamente com ele acerca de meu conhecimento, porque ele não teria acreditado em mim, ele me pegaria praticamente como um piadista humano. Eu cultivei muito, uma ideia muito incomum, para minha natureza, ao mostrar meu exterior verdadeiro. Alguma coisa disso eu fiz durante nossa conversação, em nossa 4ª reunião na cabana. Realmente, ele foi predestinado para o contato. Ele foi aberto, honesto, inteligente, não religiosamente inclinado ou condicionado. Ele vivia só e isolado, e ninguém iria crer. Ele decidiu ir a público com sua história. Eu desafiei para que ele desse o passo, mas então eu tive sérias dúvidas acerca da propriedade de minha ação, especialmente quando ele reagiu muito violento. Ele adquiriu o controle dele mesmo outra vez depois de um tempo, e nós poderíamos finalmente falar concretamente sobre questões definitivas. Agora ele não tinha nenhuma escolha além de crer em mim. Foi o início de uma série de reuniões que inicialmente tomaram lugar entre as árvores, mas mais tarde tomaram lugar em sua residência remota. Finalmente ele trouxe você para entrar em contato comigo, e por esta razão nós estamos agora sentados aqui novamente e falando sobre coisas nas quais provavelmente não seremos acreditados lá fora na sociedade humana. Você disse que não tinha permissão naquele tempo para contatos com seres humanos. Agora você tem permissão para conversar com EF e comigo sobre todas estas coisas, e até para tornar isto cientificamente público.
Sim. É difícil para explicar e para você entender. Deixe-me apenas dizer, eu acho-me agora na posição de arranjar estas permissões sem de ter que levar em conta quaisquer consequências. Nesta posição eu sou quase imune contra certas restrições. Olhe desta forma. Sim. Se outras pessoas quiserem entrar em contato com tua espécie, eles têm uma chance de fazer isso? Geralmente não. Nós evitamos o contato com vocês e nós operamos na superfície somente em áreas remotas e nisso nós usamos as técnicas de imitação no caso de encontrarmos com pessoas. Do modo que eu estou falando com você agora não quer dizer que outros seguirão meu exemplo. Saia dizendo que você poderia tentar achar uma entrada para meu mundo e penetrar desta forma lá. No entanto, isto pode levar a consequências desagradáveis ao invasor. Você não terá muitas chances de nos reconhecer na superfície. Você não pode nos contatar diretamente, nós temos que contatar você, do modo como eu fiz com a EF. Este tipo de contato, no entanto, não é regra, exceto, mas ocorrências muito raras. Você pode descrever sua terra subterrânea local? Eu posso tentar fazer isso, mas eu certamente não direi a você onde este lugar está localizado. Minha terra está situada em uma pequena colônia subterrânea ao leste daqui. Eu darei a você alguns números para que você possa ter uma melhor impressão por você mesmo. Apenas um minuto, eu tentarei converter as medidas aproximadamente para tuas unidades. É uma cúpula moldada na caverna a uma distância de cerca de 4.300 metros da superfície da Terra. A caverna estava organizada como uma colônia há cerca de 3.000 anos atrás. Uma porção principal da estrutura do teto está artificialmente integrado. A rocha e a forma foi remodelada para uma quase elegantemente e muito proporcionada cúpula com uma cúpula alisada com um plano de fundo oval. O diâmetro da cúpula segundo tuas medidas é cerca de 2,5 km. A altura da cúpula no ponto alto é cerca de 220 metros. Debaixo desse ponto alto, em toda a colônia levanta-se uma construção, um tipo de coluna de sustentação na qual ficam presos a estrutura rede de transporte de favos de mel da cúpula. Esta construção é alta, grande e velha. Na verdade, a cúpula está sempre situada como a primeira construção, junto com o segurança do teto. No entanto, naturalmente foi-se o tempo que foi terminada e recondicionada. Aquela construção tem um nome muito especial e significado religioso. Nós temos apenas uma daquelas colunas. Grandes colônias, até tem mais colunas segundo a construção do teto. Na principal colônia no interior da Ásia tem, por exemplo, 9 daquelas espécies de suportes, mas aquela colônia está também acima de 25 de teus quilômetros em tamanho. A construção central está geralmente no centro religioso, mas também no centro do controle do clima, e do sistema de controle do comportamento da iluminação. Nós temos em nosso local ao todo 5 fontes que geram sua luz UV e seu recipiente de calor de fonte gravitacional. O tubo de ar e o sistema de luz vindos da superfície, igualmente correm dentro destas colunas e naturalmente, eles estão muito intensamente vigiados. A propósito, nós temos 3 tubos de ar e 2 sistemas de elevadores. Igualmente, um túnel conecta a colônia principal próxima, a qual encontra-se aproximadamente a 500 km ao sudeste. Um túnel elevador conduz para uma caverna perto da superfície, e outras levam a nossos depósitos de naves. Você lembra, a nave cilíndrica? Isto está naturalmente oculto próximo à superfície atrás da face rochosa da montanha. Normalmente, há 3 naves lá, é um pequeno depósito. As outras construções da colônia são, na maior parte, ordenadas concentricamente em círculos ovalados ao redor da coluna de suporte principal, e eles são sem exceção muito lisonjeiros, geralmente apenas entre 13 e 20 metros de altura. A forma das construções é circular e da mesma forma da cúpula. A cor é diferenciada segundo com o círculo e distância da coluna principal.
Ao norte da coluna, há adicionalmente uma enorme, porém muito simples construção redonda. Esta construção interrompe o sistema concêntrico da colônia com seu diâmetro de cerca de 250 metros. É a zona do Sol artificial na qual ficam especialmente corredores e quartos iluminados. Nestes locais poderosas luzes UV predominam, e elas são usadas para aquecer nosso sangue. Há até um dispensário médico e o quarto de reunião localizam-se lá. Além do ar exterior da colônia, há as zonas nas quais animais são criados. Você sabe, nós devemos consumir carne como nutrição, e os jardins públicos, nos quais plantamos, alimentamos e cultivamos os cogumelos. Há também água quente e fria que corre vindo de fontes subterrâneas. A central elétrica está localizada na orla da colônia. A estação é movida por fusão como suas bases e abastece a colônia e os sóis com energia. Meu grupo ou família vive, a propósito, no quarto anel construído fora da coluna do suporte central. Tanto em tão pouco tempo. Para descrever a você toda a construção e suas tarefas poderia ir longe demais. É difícil para descrever alguma coisa desse tipo a você, por ser uma colocação completamente diferente de vizinhança e cultura na qual você está acostumado em sua vida à primeira vista. Você realmente tem de ver por si mesmo para poder acreditar. Eu verei isto algum dia por mim mesmo. Quem sabe, talvez. O tempo traz novas oportunidades. Quantas criaturas de tua espécie vivem nesta colônia? Aproximadamente 900. É o fim da entrevista. Você tem alguma mensagem final aos leitores desta transcrição? Sim. Eu estou completamente surpresa com os vários comentários para com minhas palavras. Claramente, eu também naturalmente fiquei desapontada acerca das representações religiosas sobre mim como inimigo, as quais disseram, e as quais enterraram eles mesmos profundamente em suas mentes. Vocês devem aprender a amadurecerem separadamente, partindo de sua velha condição, e não esperar quase sob controle de alguma coisa ou alguém que já foi por 5.000 anos. Vocês são, afinal, espíritos livres. São minhas palavras finais. Fim. Agradecimentos. http://www.vigilia.com.br/forum/vietopic.php.d interrogação t = 2364 Solange Cristine Ventura http://www.curaiacensal.com.br